E aí, galera, beleza? Eu sou o professor Fabiano e leciono a disciplina de Filosofia. Qual é o intuito da aula de revisão de hoje? Filosofia contemporânea. Pessoal, eu falo filosofia contemporânea, mas eu quero salientar que nesse contexto da filosofia contemporânea, a fenomenologia e o existencialismo justamente somente surgem, por assim dizer, no bojo do século XX, devido a uma série de influências de pensadores anteriores, tá? Então, veja, um pensador que é tido como, de certa forma, precursor do existencialismo, que é atribuído, sobretudo, a Jean-Paul Sartre, né? Foi o pensador Kierkegaard, um pensador dinamarquês que, no contexto da modernidade, justamente desenvolveu reflexões acerca da angústia, acerca do desespero, que são conceitos, em última instância, que aparecem no bojo do existencialismo sartreano. Da mesma forma, o pensador austríaco Arthur Schopenhauer, autor da obra O Mundo como Vontade e como Representação, foi um pensador que sofreu influências de Immanuel Kant. E Schopenhauer também fez reflexões acerca do desespero, acerca da angústia, acerca do tédio e assim por diante, que são reflexões que, em última instância, foram importantes para o filósofo alemão Friedrich Nietzsche, tá? E não somente ao Nietzsche. Da mesma forma, inevitavelmente, a fenomenologia que aparece circunscrita em Russell e aparece, sobretudo, também em Heidegger, a fenomenologia que aparece em Heidegger é uma fenomenologia conhecida por Jean-Paul Sartre. Tá? E aí aqui nós temos pensadores do mesmo contexto, tá? No século XX. O existencialismo do contexto do Sartre também aparece na literatura do próprio Sartre e também aparece na literatura francesa de Albert Camus. Tá? Por que eu estou colocando dessa forma? Porque quando se fala filosofia contemporânea, você tem que compreender que tão somente a filosofia contemporânea foi desenvolvida por determinados pensadores,
que tão somente foi desenvolvida porque há uma herança filosófica, literária, reflexiva, vamos dizer assim, a partir da qual estes pensadores conseguiram galgar, né, galgarem alguns passos, não é? Vamos colocar desse modo, tá? Particularmente, Schopenhauer é um pensador que me interessa bastante por conta da minha formação filosófica, que se voltou ao Kant, mas, em última instância, cheguei ao Kant a partir do próprio Schopenhauer, e aí, claro que diversas críticas de Schopenhauer ao Kant, eu penso que são críticas que Schopenhauer não estaria totalmente correto, mas Schopenhauer é um pensador muito interessante, que tem sido muito estudado no Brasil por diversos estudiosos, né? Entre eles o meu amigo Vilmário de Bona, né? Professor de filosofia especialista em Schopenhauer, e assim por diante, né? E o Schopenhauer é um pensador que, na obra O Mundo, como vontade, como representação, por um lado, claro que apresenta o chamado pessimismo teórico, quando verifica-se, né, a inevitabilidade, né, que em última instância, a vontade, né, aquela ideia, segundo Schopenhauer, de que há uma vontade em si, né, a coisa em si do mundo, que se manifesta no mundo como vontade particular, e que a vontade particular do indivíduo, ora saciada, logo de imediato surge outra vontade, né? E aí é quando Schopenhauer vai, em última instância, colocar que o mundo oscila, né, que em última instância nós oscilamos, né, como o pêndulo de um relógio, né, daqui para acolá, né, do desejo ao tédio. Mas por que, em última instância, há essa oscilação, né? Porque há um sofrimento inevitável enquanto se deseja, até que o desejo seja realizado, e quando o desejo é realizado, vem um breve momento de felicidade, logo já substituído pelo tédio avassalador, né? Então, quer dizer, essa é a dimensão do pessimismo teórico, digamos, em Schopenhauer. Mas, há também em Schopenhauer a outra dimensão do chamado otimismo prático, né, que o de Bona coloca bem isso, que se dá, sobretudo, a partir, principalmente, né, a partir da compaixão. Por isso que se fala em Schopenhauer também, a partir de de Bona e de textos de Jair Barbosa, da ética do amor-compaixão, né, que a compaixão, né, o sofrer com o outro, justamente me alavanca fora do princípio de individuação, segundo Schopenhauer, e aí há um deixar de sofrer, né, que se prende ao mecanismo do desejo e passa a ser agora um sofrer de forma altruísta, vamos colocar, compassiva, né, em Schopenhauer. Agora veja, essa dinâmica filosófica schopenhaueriana, que não é nenhum tipo de dogmatismo, nem sistema filosófico, nem receita, vamos dizer assim, porque Schopenhauer salienta que, da mesma forma que há a negação da vontade, há a afirmação da vontade, e que na obra O Mundo, o que justamente ele vai fazer é apresentar que há dois caminhos, tá? O Schopenhauer vai ter uma influência no pensador Friedrich Nietzsche.
Há uma série de textos sobre Nietzsche e eu diria que hoje no Brasil o principal professor estudioso de Nietzsche é o Oswaldo Jacóia, professor de filosofia da Unicamp. Essa é uma visão que tem. Há uma série de publicações e textos de Jacóia sobre Nietzsche, assim como vídeos no YouTube, no Café Filosófico e assim por diante. E o Nietzsche tem inúmeros textos e obras, inclusive, por um lado, sofreu influências de Schopenhauer, mas também, por outro lado, há também distanciamentos de Nietzsche em relação a Schopenhauer. Agora, o bacana no Nietzsche é você pensar a tradição filosófica e religiosa, e na verdade a tradição ocidental, a partir do viés de Nietzsche. Por quê? Porque Nietzsche justamente vai olhar para a tradição do pensamento ocidental de forma extremamente crítica, não é? Por isso a filosofia nietzschiana é chamada de filosofia do martelo, não é? E justamente Nietzsche vai fazer um resgate, né, daqueles que foram abandonados, né, digamos, segundo ele, pela tradição filosófica, a saber, filosofia pré-socrática, os sofistas e também a herança da mitologia grega, a própria mitologia grega em si. E aí o Nietzsche vai apresentar críticas ferrenhas ao pensamento socrático-platônico, ao pensamento religioso cristão, que, em última instância, faz com que, a partir desse viés, possamos pensar de outras formas, não é? Por que coloco de outras formas, né? Porque, de um modo geral, abrangente, Sócrates é tido, né, como o inaugurador, né, da filosofia antiga, né? E quando Nietzsche critica Sócrates e apresenta uma defesa dos sofistas, o Nietzsche ele está tirando os sofistas da margem, né, da tradição filosófica ocidental para colocá-los no centro. Muito bacana isso daí, de um ponto de vista de viés reflexivo. Mesmo se você concorda ou não concorda, mesmo que concorde ou não concorde, tá? Agora veja, em relação ao Jean-Paul Sartre, tá? E em relação ao Heidegger, por que colocá-los aqui nessa mesma alçada, apesar de pertencerem a vertentes distintas? Porque tem um ponto no Heidegger que, quando Sartre verifica, o Sartre vê como existencialismo. E aí o Heidegger não concordou com isso, né? Aliás, literalmente não concordou, né? Porque quando o Heidegger fala do conceito de Dasein, que é o chamado ser aí, ou ser no mundo, o Heidegger fala que o ser no mundo, diferentemente de uma visão cartesiana que coloca o cogito como fechado em si mesmo, o Heidegger vai colocar que o ser aí não foi, na verdade, desvelado na história da filosofia, e aí ele é aquele que vai realizar este desvelamento. Tá? É bem complexo o conceito de ser o aí, ou Dasein em Heidegger, porque é complexo você simplesmente dizer na obra Ser e Tempo que é o ser humano. Essa concepção de Dasein como ser humano acaba, sobretudo, circunscrita no segundo Heidegger. Caso você queira se aprofundar em Heidegger, o Oparik, meu orientador de mestrado e doutorado, também tem centenas de textos de estudos sobre Heidegger, entre tantos outros estudiosos no Brasil e no exterior, realizaram centenas de estudos sobre Heidegger. E aí, o próprio Heidegger,
vai colocar que o ser aí, ou Dasein, é um ser, em última instância, também ser para a morte, né? E aí, claro que o Sartre gosta dessa reflexão no sentido de que o Sartre vai também ser um pensador que aborda sobre a morte, né? Aborda sobre a finitude, tá? Até porque, no contexto sartreano, na obra O Ser e o Nada, na obra O Existencialismo é o Humanismo, entre tantos outros textos de Sartre, como texto literário, A Náusea, ora, o que Sartre vai apontar? A náusea é a existência, não é? Então, quer dizer, por que é a existência? Porque eu não escolhi, não é, vir ao mundo, né? E eu estou no mundo, e agora, né? A tensão é essa, quer dizer, eu não escolhi vir ao mundo, mas estou no mundo e eu ainda sou um ser finito. Quer dizer, ou seja, como no vocabulário heideggeriano, sou um ser para a morte. Não é? Quer dizer, e agora, né? Ora, e agora que, no caso do Sartre, não existe Deus. Esse que é o aspecto que precisa ser frisado em Sartre, né? Só que o fato de não existir Deus não implica, então, que o ser humano agora pode simplesmente fazer aquilo que bem entende e está tudo certo. Não é isso, né? Quer dizer, não há um Deus, isso implica que não há um ser metafísico, mas há um outro ser ao qual o Sartre chama, sobretudo, a atenção, a saber, ser humano. Então, quer dizer, por isso que o existencialismo é um humanismo. Por quê? Porque o Sartre vai centralizar na sua reflexão filosófica existencial o ser humano. Então há o ser humano, esse ser humano não tem um sentido absoluto à sua própria existência, e isso implica que o sentido à existência para Sartre precisa ser construído, precisa ser criado, tá? É basicamente isso. O ser humano precisa criar um sentido à sua própria existência e atribuir esse sentido. Então, quer dizer, eu não escolhi vir ao mundo, eu não escolhi existir, mas eu existo e agora eu preciso arcar com a minha própria existência, arcar com a minha própria liberdade inevitável. Quer dizer, eu existo, sou livre e agora preciso atribuir sentido à minha própria existência, preciso vincular significado à minha própria existência e é isso, a minha própria finitude. Tá? Esse é um ponto bastante interessante em Sartre que contribui para que nós saiamos um pouco, né, daquele preconceito em relação a uma filosofia ateia que erroneamente muitas vezes pode ser pensada como uma filosofia como se diz, né, sem pai nem mãe, em que você simplesmente pode executar as ações que bem entenda, né? Ao contrário, em Sartre, não há Deus, mas há o ser humano, e há um ser humano livre, porém que precisa conectar a sua liberdade à responsabilidade. Então Sartre faz a conexão entre liberdade e responsabilidade, tá? Então esse é um aspecto muito importante. É importante, sobretudo, porque o Sartre vai conseguir desenvolver esse pensamento, porque há pensadores que o antecederam, que em última instância, a partir de uma série de reflexões que são existenciais, porque não é porque o existencialismo é atribuído ao Sartre como precursor que
a reflexão existencial tenha nascido no Sartre. Não, não nasceu no Sartre. Você já tem uma reflexão existencial na mitologia grega. Tá? Através da tragédia, através da punição, da morte, da angústia, do suicídio tá? De tantas questões que aparecem já nas narrativas míticas. Aliás, né? Não somente nas narrativas míticas gregas, mas já que aqui estamos fazendo uma reflexão filosófica pensando no Ocidente, por isso que estou falando das narrativas míticas gregas. Tá? Mas essa reflexão existencial que aparece no Sartre, ela também aparece em Heidegger, só que aparece de um outro modo. A reflexão existencial aparece em Nietzsche, mesmo que eu não chame Nietzsche de existencialista. A reflexão existencial aparece em Schopenhauer, mesmo que eu não chame Schopenhauer de existencialista. A reflexão existencial aparece em Kierkegaard, mesmo que eu não chame Kierkegaard de filósofo existencialista. E assim por diante. Tá certo? É aquilo que já falei algumas vezes. Quando nós rotulamos o filósofo, quando nós rotulamos uma vertente filosófica, nós temos que tomar cuidado para não rotular o filósofo e desconsiderar qualquer outro tipo de reflexão acerca daquele filósofo. Por que eu falo isso? Porque, por exemplo, há materiais de filosofia em que Schopenhauer e Nietzsche são chamados de voluntaristas, né? Então, o voluntarismo. Como assim voluntarismo, né? Porque ambos pensadores abordaram sobremaneira o conceito de vontade. Schopenhauer ao seu modo, de vontade metafísica, vontade todo-poderosa, vontade coisa em si do mundo, que se manifesta no mundo como vontade particular no ser humano, e há em Nietzsche o conceito de vontade de potência. Agora, o fato de eu chamar ambos de voluntaristas não implica que ambos tenham filosofias em concordância constante, porque não tem filosofias em concordância de forma constante, até porque já salientei nesta aula que Nietzsche se distancia do Schopenhauer também em determinado momento do seu percurso, da sua trajetória filosófica, vamos dizer assim. E para finalizar, saiba que quando se fala filosofia contemporânea, por favor, há uma série de outros pensadores que também fazem parte, né, do cenário da filosofia contemporânea, como Wittgenstein, como Peirce e tantos outros. Sem mencionar que também é bacana falar sobre filosofia pós-moderna como filosofia distinta da contemporânea, porque na filosofia pós-moderna, no chamado pós-modernismo, eu sei que é um termo, né, é uma nomenclatura que divide os pensadores, já um outro leque de pensadores será posto aí nesse cenário, né, da chamada pós-modernidade. Beleza, pessoal? É isso aí. Um abraço.